Estamos de volta num bate-papo hoje aqui com a doutora Marilisa Volpi na Climedson, conversando com ela sobre doenças que atingem as mulheres. Mas essas doenças também atingem os homens, Marilisa, tanto as cardiovasculares, como tu falavas, mas que agora incide muito mais na mulher, e especialmente na mulher pós-menopausa, né, que agora antes era 3 mulheres, 3 homens para uma mulher, pós-menopausa é 1 para 1, então a gente tem que se cuidar mais ainda, né? Mas também falávamos aí de câncer de mama, que também atinge o homem, não é? Que também tem que ficar ligado aí nos pequenos nódulos, bolinhas que surgem e tudo mais. E nisso aí a doutora Marilisa já falou da importância da mamografia, da ecografia mamária complementar. Mas, Marilisa, o que eu quero falar contigo também são 2 outras coisas. Uma em relação ao sistema cardiovascular, especialmente entre os idosos, que é o exame das carótidas, para a gente ver riscos de AVC, de acidentes vasculares cerebrais, especialmente os isquêmicos, né? Para ver se tem o tal do entupimento nas artérias, não é? E isso é um exame que, depois de determinada idade, deve ser pedido como rotina, porque é um processo silencioso, né? E às vezes a primeira manifestação é um AVC. Então, essa ecografia das carótidas, das artérias carótidas e das artérias vertebrais, é um exame também importante? Sim. Normalmente, assim, a gente faz as carótidas, o médico que solicita, para ver se existe algum tipo de entupimento delas. Mas, assim, muito antes disso, a gente consegue fazer uma medida, que é a medida da íntima da carótida. Essa medida é uma medida que tem que ser feita por um aparelho especial, ela não é feita pelo médico. Ela é feita com um software, um programa que alguns aparelhos têm, não são todos os aparelhos, só os mais novos têm, que eles fazem automaticamente a medida da parede da carótida. E através dessa medida você consegue ter dar uma probabilidade para o médico da chance desse paciente ter algum problema futuro. Tá? Sim, é uma questão de medida de risco cardiovascular que os cardiologistas especialmente gostam muito de avaliar, não é? Sim, e isso é importante, ela é feita pelos aparelhos e só alguns aparelhos fazem, só os últimos aparelhos, os mais novos estão fazendo, os aparelhos antigos estão fazendo essa medida manualmente e ela não é indicada pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. A indicação é ser feita só pelos aparelhos que fazem automaticamente. Com maior precisão, porque aí neste caso 1 milímetro é muita coisa, não é? De diferença. É muita coisa mesmo. 0,1 já é bastante, não é? Nesse caso, porque são artérias, paredes fininhas, não é? Sim, o limite é 0,8 milímetros, então assim é muito pequeno, é muito pequeno. Então, gente, olha, se a sua parede aí tá mais de 0,8, cuidado, hein? Tá na hora de mudar seu estilo de vida. Mas se você quiser saber mais sobre isso, né? Entre aí no site da Climedson, consulte seu cardiologista, não é? Vá se informar e ver se você está dentro aí de um grupo de risco. Marilisa, outra coisa importantíssima que eu quero falar contigo, porque assim, na clínica eu tenho visto cada vez mais mulheres e homens também, mas a incidência ainda é muito maior em mulheres, de nódulos de tireoide, cistos em tireoide, não é? Que é essa glândula aqui na frente do pescoço e que produz hormônios que controlam praticamente todo o nosso organismo, né? Influenciam em todo o funcionamento aí cardiovascular, memória, pele, cabelo, peso, enfim, não é? É uma porção de coisas importantes. E essa glândulazinha, ultimamente, anda incomodando muita mulher madura, muita mulher jovem, homens que até pouco tempo não tinham, estão começando a ter nódulos e cistos em tireoide, não é? Então, eu acho que também é um exame simples e importante, uma ecografia de tireoide, não é? Eliane, você sabe que você comentando isso, não existe protocolo. Protocolo significa o quê? Alguma instituição que padroniza a quantidade de exames que você deve fazer de quanto em quanto tempo tal exame em tal pessoa. Não existe protocolo, mas o que eu estou vendo na população geral aqui, pelo menos em Novo Hamburgo, muitos médicos, principalmente os ginecos, estão pedindo ecografia de tireoide de rotina. Tá? Então eles pedem o transvaginal, mama e tireoide.
de rotina. E o que acontece na prática é que a gente pega muito nódulo mesmo. O que deixa a gente um pouco tranquilo é que os nódulos de tireoide, na grande maioria das vezes, são benignos, tá? Mas eu sempre brinco com todo mundo, se fosse o meu, a exceção, eu gostaria de ter feito exames periódicos e descobrir, porque vai ter aquele que não é benigno e aí se entra nessa leva de que tudo é benigno, se acaba não diagnosticando os poucos que são malignos. No mínimo fazer um acompanhamento, tendo nódulos benignos, se pode a cada 6 meses, ou dependendo do crescimento que o próprio ecografista faz, comparando um exame ao outro, se não tem crescimento, vai espaçando um pouquinho, não é? Exatamente. Se tiver um crescimento importante, tem como fazer punções, se for necessário, faz-se cirurgia. E assim, muitas vezes também a gente vê alterações que não são só alterações de nódulos, existem alterações de doenças tiroidianas que vão dar aquela história de engordar, de emagrecer, de cair cabelo, de ressecar a pele. Então existem outras doenças que a gente pode às vezes sugerir num exame de rotina e o médico vai confirmar através do exame de sangue. Maravilha. Marilisa, vamos lá para baixo um pouquinho, tá? Vamos falar um pouquinho das gônadas, né? Ovários em mulheres e testículos em homens, não é? Porque o câncer de ovários, ele é um câncer muito silencioso. Se não for pela ecografia, nunca vai ser diagnosticado precocemente, né? Porque quando se chega a ter algum sintoma já é um câncer avançado e mata, ele é rápido, né? Então é muito importante, né? Depois de uma determinada idade também, que de repente tu podes falar aí qual é o protocolo, né? Fazer a ecografia transvaginal e examinar os ovários, né? Dar uma olhadinha nos ovários aí. Assim como os homens também, e aí inverte um pouquinho a faixa etária, que eu acho que o câncer de testículos é mais frequente nos homens jovens, não é? Então também que as pessoas estejam alertas para esse tipo de coisa, né? Aumentos de volume, né? Na bolsa escrotal, que às vezes até é uma varicocele, mas a ecografia pode mostrar, enfim, cistos de ovários e tantas outras coisas, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho agora sobre também essas doenças. Assim, eu tenho que admitir que os homens levam vantagem nisso, né? Porque os testículos estão expostos, ele consegue palpar o testículo, ele consegue sentir endurecimento, aumento e acaba procurando um médico quando ele sente alguma alteração. Do ponto de vista de acesso, é muito fácil você ter acesso a um testículo. A ecografia é muito simples, porque o testículo está ali embaixo da pele. Tá? Então essa parte diagnóstica do testículo é uma coisa muito mais simples e geralmente mais rápida, porque o homem se preocupa com essa região, então ele está sempre examinando. Ao contrário da mulher, o ovário fica lá dentro da barriga, dentro da pelvis na realidade, e a mulher não sente nada. E que nem você falou, a gente aprende na faculdade que o câncer de ovário se chama o silence killer, que é o matador silencioso. Ele vai crescendo, ele aparece, ele vai crescendo, ele não dá nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo. A mulher não sabe que tem um câncer de ovário, não tem como ela saber, não vai pegar em Papa Nicolau. Muitas vezes não pega no toque vaginal também, ou quando pega ele já está avançado. E o único acesso hoje, atualmente, o único acesso que a gente tem aos ovários é a ecografia transvaginal. Tá? Então, não existe protocolo também, mas deveria ser pedido anualmente, tá? Porque é o único jeito de examinar os ovários é pela via vaginal. E você não faz um exame que você vai examinar só o ovário. Você examina útero, você examina endométrio, você vê se não tem mioma. Mioma é uma coisa que 80% da população feminina depois entre 30 e 40 anos tem. Então é uma coisa assim que quase que vira rotina, você medir, acompanhar mioma, ver se os ovários estão normais, se não aparece nenhum cisto, se aparecer fazer controle. E aí é um exame muito simples e te dá uma vantagem muito grande. É verdade, olha, então, gente, importante, né? A mulher, depois dos 50 anos, né? Creio que todas deveriam fazer, né, uma prevenção aí do câncer de ovários. E antes disso, né, das outras partezinhas que tu citaste aí.
Então, Marilisa, vamos falar um pouquinho também da próstata, né? Porque as mulheres já estão acostumadas com fazer o toque vaginal, ir no ginecologista, coloca espéculo, toda aquela coisa, tem filhos, enfim, isso aí já não é novidade para nenhuma mulher. Mas os homens, quando tem que fazer uma ecografia transretal para ver a próstata, é uma briga, não é? Ainda existe muito preconceito em relação a isso ou já está mais tranquilo? Não, existe muito preconceito, inclusive do homem no proctologista. E existem muitos conceitos errados. Porque assim, o homem acha que ele está urinando bem, ele não tem câncer de próstata. Só que nós sabemos que o câncer de próstata, ele nasce numa região da próstata que ele não obstrui a uretra. Então, a pessoa que tem o câncer de próstata, ela não tem dificuldade de urinar. O único jeito de pegar o câncer de próstata é pelo toque retal, porque aquela região que vai abaular do câncer, ela está virada para o reto. Então você tem que fazer o toque retal. E infelizmente a ecografia abdominal também não vê o câncer de próstata. Quem vai ver é a ecografia transretal. A ecografia abdominal, ela vai ver o volume prostático, que geralmente coincide com a queixa do paciente de não estar urinando bem. Tá? Porque a próstata está aumentada, mas o câncer de próstata não aumenta a próstata. Ele dá na periferia, na parte externa da próstata, não é? Sim, a gente chama de zona periférica, mas ela é virada, ela não é virada para a uretra, ela é virada para trás, então ela não dá sintoma nenhum. Eu brinco com os pacientes, né, quando solicita esse exame, né, que é o dedinho do médico com o olhinho, não é? É uma brincadeira, mas na verdade é isso, né? Porque é claro que o toque retal é o exame padrão, né? É muito importante, mas quando a pessoa tem a possibilidade, né, e há uma suspeita maior, a ecografia, ao meu ver, é indispensável, porque através da ecografia também pode ser puncionadas as áreas suspeitas, né, algum nódulo, alguma região, ou se faz, às vezes, várias punções, não é, e se manda para exame. Eu, recentemente, recebi um paciente também que o seu urologista, ele trouxe todos os exames, que a gente faz um check-up geral dentro da geriatria, né, e que foram feitas várias punções na próstata, né, que era globalmente aumentada, e uma das punções era um câncer. As outras eram um material benigno, mas uma delas, né, acho que foram 10 no total, assim, né, até uma coisa bem, achei exagerada, mas valeu, né, valeu, eu disse, puxa vida, né, 9 benignas e uma detectou o câncer precocemente, então isso foi maravilhoso, não é? Uma vida salva. Na realidade, esse conceito de que a biópsia de próstata é só do nódulo, a gente não faz mais, tá? Tem um protocolo para fazer a biópsia de próstata e, infelizmente, são várias punções. Inclusive, eu conheço muito colega meu que faz só a nível hospitalar com sedação, porque a anestesia local, ela aguenta 2, 3 biópsias, depois o paciente começa a sentir dor. Então, muita gente só faz a nível hospitalar, pelo conforto do paciente. Bem, Marilisa, nós poderíamos continuar aqui falando sobre N e outras patologias, não é? E que hoje temos aí um método tão simples, tão acessível, tão fácil e rápido de diagnóstico, que são as ecografias, não é? Ecocárdios, ecografias transvaginais, transretais, abdominais, enfim, nas articulações, né, no diagnóstico das bursites, tendinites, síndrome do túnel do carpo e aí por diante, né, tiroides e tantas outras coisas que é possível nós vermos aí, gânglios, enfim, né? Hoje nós temos um grande auxílio através desse exame maravilhoso que é indolor, né, e de fácil acesso a todos. Então, nós queremos te convidar para estar conosco numa próxima oportunidade, falando ainda um pouco mais sobre tudo isso e dizer que foi muito bom ter vindo aqui conversar contigo e trazer mais uma vez um alerta aos nossos telespectadores que façam prevenção, consultem seu médico, façam os exames diagnósticos, não negligencie, né? Porque a vida é bela, especialmente quando se tem saúde. Então, né, está aí a doutora Marilisa Volpi hoje com a gente novamente, dando a maior força. Muito obrigada. Muito obrigada a você também. E eu só queria fazer um comentário. Eu sou filha de médico, tá?
E o meu pai, ele aprendeu uma medicina que enquanto você não sentia nada, você não procurava o médico. E hoje a medicina é outra. Hoje você procura o médico sem sentir nada, você se baseia em vários exames preventivos e tenta não ficar doente. Exatamente, nós temos hoje essa possibilidade, né, de nem adoecer, o que é melhor, né, como diz o ditado, melhor prevenir do que remediar. Então está aí a dica da doutora Marilisa Volpi, da Climedson, hoje com a gente novamente, e nós voltamos daqui a pouquinho com você no nosso Viver Bem. Continue conosco. Viver Bem.